Cadê o adorador que adora na prova? Cadê o adorador que não tem dia e nem hora? Em qualquer momento e em qualquer lugar, ele está pronto para adorar. Cadê o adorador que adora na prova? Cadê o adorador que não tem dia e nem hora? Em qualquer momento e em qualquer situação, ele se prostra em adoração. Cadê o adorador? Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Então já vamos começar com a nossa oração de sempre, pedindo auxílio de Deus nesse nosso estudo de hoje. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos por mais um privilégio de podermos estar aqui aprendendo da Tua Palavra Santa, do Teu Evangelho verdadeiro, ó Pai. Deus, vai colocando em nós o entendimento, a sabedoria e o conhecimento verdadeiro da Tua Palavra, que venhamos a aprender, a guardar e a praticar o que Tu tens a nos ensinar no dia de hoje. Que seja feita a Tua vontade eternamente, em nome do Teu Filho amado, Yahushua HaMashiach. Amém. Então, meus irmãos, o tema do vídeo de hoje é Jesus não é Deus. É um tema polêmico, né? Falar que Jesus não é Deus, porque o que as igrejas pregam é algo totalmente oposto, né? Ao título do vídeo. O que vocês têm que se atentar aqui é saber diferenciar do que realmente é a palavra de Deus e daquilo que não procede da palavra de Deus. Eu não estou aqui para condenar ou para falar mal do Mestre Jesus, porque quem sou eu para ir contra o Filho de Deus, que é isso que ele é realmente. Ele é o Filho de Deus e não o Deus Altíssimo. Porque o que muitas igrejas pregam é o quê? É acerca de uma doutrina conhecida como Trindade, na maioria das igrejas, onde Deus ele é uma unidade formada de 3 pessoas, onde é o Espírito Santo, onde é Jesus e onde é o Pai. Sendo que isso é uma heresia, uma falsa doutrina, criada e construída pela Igreja Católica Romana. E também tem outra doutrina falsa que muitos utilizam, que é a do unicismo. O que é unicismo? É considerar que Jesus é Deus e que Deus é Jesus. Ou seja, Jesus e Deus são a mesma pessoa, por isso que é unicismo, porque é unidade, os dois são um. Então, outra falsa doutrina, essa de unicismo. E eu vou trazer aqui a palavra de Deus para que vocês possam comprovar do que eu estou falando aqui. Porque muitos se utilizam de versículos isolados da Bíblia. Muitos se utilizam também de traduções que levam ao engano. E eu já quero deixar aqui bem claro, meus irmãos, vocês têm que ter cautela no estudo das Escrituras Sagradas, porque, por exemplo, a Bíblia feita por João Ferreira de Almeida é uma Bíblia que foi feita por um padre católico, porque João Ferreira de Almeida ele era um padre. Então ele vai colocar tanto termos e argumentos e palavras que vão defender aquilo que ele acredita, que ele pensa, como também as traduções vão influenciar também naquilo que acreditamos. Então devemos ter muito cuidado e por isso que é muito importante você ir nas escrituras originais. E outra coisa importante que vocês devem considerar no estudo das escrituras sagradas, meus irmãos, é a questão das figuras de linguagem, porque a palavra de Deus ela se utiliza de muitas figuras de linguagem, por exemplo, metáforas, ou seja, dá um sentido figurado para determinada frase ou argumento. Então devemos considerar isso. E isso muitos, infelizmente, não têm esse domínio. E eu, como professor de português, eu sei identificar isso. Não porque eu tenho conhecimento e sabedoria, não. É tudo de Deus. É Ele que me fornece esse estudo aprofundado das Escrituras, esse entendimento mais amplo acerca da sua palavra santa. Então, eu quero passar esse conhecimento para vocês saírem desse engano, para vocês saírem dessas heresias, dessas falsas doutrinas que são pregadas, que vão levar muitos à condenação, vão levar muitos ao inferno, junto de Satanás. Então, para que você saia desse engano e você acredite realmente na palavra de Deus, então vamos lá aprender mais no vídeo de hoje. E eu já quero trazer aqui um versículo muito importante que sai da própria boca do Mestre Jesus, a qual, quando ele está sendo tentado por Satanás, Satanás vai pedir que
ele o adore, para que Satanás entregue todos os reinos desse mundo. E o que é que ele fala? O que é que Jesus fala? Jesus, lá em Mateus 4:10, ele vai falar: somente ao Senhor teu Deus adorarás e darás culto. Meus irmãos, se realmente Jesus fosse Deus, vocês não acham que ele falaria que Satanás deveria adorar a ele e não querer que ele adorasse a Satanás? Me digam isso. A gente já começa daí a pensar. É só questão de raciocínio. Vamos raciocinar juntos. Outra passagem muito importante que sai da boca também do Mestre Jesus é acerca da oração. Lembrem o que está escrito lá em Mateus 6:6. A quem é que Jesus pede para a gente orar? Será que ele pede para a gente orar para ele? Ou será que ele pede para a gente orar para o Espírito Santo? De maneira alguma. Ele pede que a gente entre no nosso quarto, feche a porta e ore em secreto ao nosso Pai que vê em secreto, e ele vai nos recompensar. E a gente também tem o exemplo do Pai Nosso. No Pai Nosso a gente não vê ali citando o nome de Jesus, nem muito menos o nome do Espírito Santo. Então a gente já tira daí que a gente deve orar somente para o Pai. Só que a gente deve pedir em nome de Jesus, porque foi Ele que se sacrificou por nós. Então é no nome dele que a gente pede ao Pai. Então a gente tem que entender isso, saber discernir. Não é a Jesus que a gente pede em nome de Jesus. Entenderam? E muitos se equivocam adorando a Jesus, sendo que o próprio Mestre Jesus disse que ele não aceita glórias que vêm de homens. Sabe onde você vai encontrar isso? Lá em João, capítulo 5, versículo 41. É só você pegar a sua Bíblia, abrir e ler. Você vai encontrar essa passagem lá. Porque ele mesmo vai falar que ele não vem para querer a glória para si, mas ele vem para glorificar o nome do Pai. Ele não vem para fazer a própria vontade dele, mas ele vem fazer a vontade do Pai que o enviou. E ele vai falar lá, no momento que ele está lavando os pés dos discípulos, que o servo não é maior que o seu senhor, assim como o enviado não é maior do que aquele que o enviou. E para comprovar isso também, temos uma passagem lá em João 14:28, onde Jesus vai deixar bem claro que o Pai é maior do que ele. A gente tem aí a noção da hierarquia celestial. Em primeiro lugar vem Deus, soberano, onipotente, onipresente, onisciente. Em segundo lugar vem Jesus. E em terceiro lugar vem as outras entidades, né? Os querubins, os anjos, os arcanjos e assim por diante. Então, a gente tem aí uma questão de hierarquia. Jesus não é igual a Deus. Jesus é o Filho de Deus. Então, a gente tem que colocar isso na nossa mente, que a palavra de Deus jamais vai nos dizer isso. E Jesus, ele vai falar de certa forma, utilizando também de figuras de linguagem. Quando ele fala que ele e o Pai são um, ele não quer dizer que ele e o Pai são Deus. Não é isso, meus irmãos, porque muitos se utilizam desses versículos isolados da palavra de Deus para defender isso. O que Jesus quer falar com isso é que ele e o Pai são um na questão de estão unidos em um propósito, com um único objetivo. Então é isso que ele quer falar para nós quando ele fala isso. Porque ele fala também utilizando de figuras de linguagem. E não sou eu que estou falando isso, é ele mesmo que fala. É só você abrir lá no livro de João, capítulo 16, versículo 25, onde você vai ver bem claro Jesus falando que ele fala nesse tempo por figuras, mas terá um tempo que ele falará mais claramente. Então, meus irmãos, devemos nos atentar ao que está falando na palavra de Deus e não nos apegar ao que o pastor da igreja fala, ao que a doutrina da igreja defende, ao que eles acreditam. Não é isso, a gente tem que focar na palavra de Deus. Não é a igreja que vai salvar ninguém, não é pastor que vai salvar a sua vida, a sua alma, mas é Jesus, a palavra de Deus, que vai nos fornecer a vida eterna. Meus irmãos, se vocês abrirem no livro de João, capítulo 20, versículo 31, vocês vão olhar e ver claramente qual é o objetivo do Evangelho. Está falando lá que o objetivo do Evangelho é que a gente venha a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e não que Jesus é Deus. Então o objetivo é esse, que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o ungido, o escolhido, o Messias. Esse é o objetivo do Evangelho.
Então, devemos acreditar que ele é o Filho de Deus, porque quando a gente passa a crer que Jesus, ele é o Pai, a gente está tirando a posição dele de filho. E quando a gente passa a não crer que Jesus é o Filho, a gente está entrando em falsas doutrinas e heresias que vão nos condenar. Está falando lá em 1 João, capítulo 4, versículo 15, que aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. Mas se a gente não confessa que Jesus é o Filho, mas coloca ele como Pai, Deus não está conosco, ele não permanece em nós. E também no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 5, está falando que aquele que vence o mundo é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quando a gente crê que Jesus é o Pai e não o Filho, a gente só pode esperar a derrota nesse mundo, né? Meus irmãos, vocês têm que ter a consciência de que Jesus, ele é o Filho de Deus, e a própria palavra de Deus vai nos deixar bem claro que Jesus, ele foi gerado por Deus, ele foi criado, então ele também é criatura, assim como nós, só que uma criatura mais elevada que a gente. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. E se você abrir no livro de 1 Hebreus, vai deixar bem claro lá, porque vai citar o Salmo 2, que é um salmo que vai também trazer a criação de Cristo Jesus. E vai deixar bem claro. Vamos ler juntos. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Então vemos aqui que Jesus, ele está elevado acima de todos os anjos, arcanjos, querubins. Ele está abaixo apenas do Deus Altíssimo, mas ele está acima de todas as outras coisas. É por isso que Jesus fala que ele é o princípio e o fim, porque ele foi o princípio de toda a criação. Ele foi o primeiro ser criado. Ele foi o primeiro de tudo e de todos. E para a gente ter a consciência de que está falando de Jesus aqui, é só você ler o versículo 9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Então a gente aqui já comprova que é realmente Jesus que está sendo falado, mencionado aqui nessa passagem, porque ele foi criado por Deus também. Então, meus irmãos, devemos colocar na nossa mente que Jesus, ele é filho e não o Pai. Jesus, ele é filho de Deus e não Deus. E para mostrar para vocês, comprovar o que a palavra de Deus está falando acerca disso. Então vamos ler juntos essas passagens que comprovam que Jesus não é Deus, meus irmãos. Mas ele é o Filho de Deus, que está na cara, está aqui. Só não quer ver a verdade quem está tampando os olhos. Só não quer ouvir a verdade quem está tampando os ouvidos, porque a palavra de Deus está bem clara acerca do que Jesus é, o Filho de Deus. Então, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, fala assim: Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, que são todas as coisas e para quem existimos, e um só Mestre, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Outra passagem importante. Livro de Efésios, capítulo 4, versículos 5 e 6. Há um só mestre, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. E aí, meus irmãos, vocês querem comprovação maior do que essa? Infelizmente não sou eu que vou convencê-los, mas o Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui trazendo apenas a palavra de Deus para vocês enxergarem a verdade. Para vocês terem a noção que Jesus, ele não veio querer adoração para si, mas ele veio para que a gente adorasse ao Pai em espírito e em verdade. E se vocês verem em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 27 e 28, vai deixar bem claro que o próprio Mestre Jesus, depois que todas as coisas estiverem subordinadas a ele, ele mesmo também se subordinará aos pés do Pai. Ou seja, ele mesmo vai adorar ao Deus Altíssimo.
ele vai se prostrar na presença do Pai, porque ele também é criatura e ele reconhece que Deus é o único, é o poderoso, é o glorioso e eterno. Então espero que eu tenha ajudado vocês a compreenderem melhor acerca desse tema tão polêmico e que é um equívoco, um erro, uma heresia e uma falsa doutrina que é pregada em várias igrejas. Espero que vocês possam compreender, estudar mais a fundo e assim ver a verdade que está diante dos seus olhos. Esperamos estar aqui em mais um vídeo do canal, se assim o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahuwah Tsevaot, nos permitir. Fiquem na paz do nosso Mestre Jesus, o Cristo, Yahushua HaMashiach. Amém.